Uma das coisas que a gente tocou também no assunto aqui é a geração de empregos. A gente sabe que a geração de empregos, hoje, ela é muito do setor privado, né? Nem tanto do setor público. Mas eu lembro que quando eu era pequeno, havia um plano do governo que era a frente de emergência. Era chamado frente de emergência, não sei se você lembra disso, que era o pessoal mais simples, onde arrumava um emprego para capinar, trabalhar, fazer essa limpeza. Isso seria aplicável hoje, Edgar? Olha, algumas correntes vão defender exatamente isso que você está colocando. Não é exatamente o ponto que eu visualizo. Eu até entendo quando algumas pessoas que têm e aí eu vou dizer, esse direcionamento, vamos dizer assim, mais ideológico, que eles apoiam esse tipo de ideia. Eu entendo a perspectiva, ou seja, eu vou gerar emprego, né? E eu vou fazer com que essa geração de emprego gere renda. Uhum. Essa massa de renda, ela volta quanto consumo. Tanto o Estado arrecada mais, quanto a sociedade evolui. Isso é natural. Mas eu diria que isso é uma visão ainda muito simples. A gente precisa, na verdade, entender que efetivamente quem vai gerar emprego e renda na sociedade é efetivamente a empresa privada. Ponto. Uhum. A empresa privada vai gerar emprego e renda. Mas então você é contra o emprego público? Não é isso. O emprego público ele é necessário, ele sempre vai existir, ele existe em todos os países do mundo. Mas o Estado não é o grande empregador. Né? Então ele tem que criar um ambiente de negócio de tal forma que ele forneça segurança, estabilidade política, estabilidade jurídica, ambiente de negócio, simplificação burocrática, para que as empresas floresçam, gerem emprego, gerem renda. Essas famílias, essas empresas, naturalmente serão tributadas e vão gerar o recurso necessário ao Estado, inclusive para que ele possa fomentar políticas sociais. Esse é o grande mecanismo. E aí tem um outro ponto importante, que eu diria que já está também um degrau acima. Nesse primeiro degrau, eu entendo que algumas pessoas olhem de maneira mais simplista. O Estado vai lá e, inclusive, isso era uma frase do grande economista Keynes, né? Paga para cavar um buraco, depois paga para tampar. Isso. Então, mas você tem um outro degrau, que também é colocado por muita gente, inclusive muitos colegas, é a grande preocupação com investimento, que inclusive investimento público, porque investimento gera emprego, gera a movimentação da economia toda que a gente falou. Sim, está correto. E aí, para investimento, tem que ter taxa de juros baixa, mas o governo também pode investir, como o governo sendo o agente. Né? Concordo, algumas pessoas vão defender que esse seja o ponto de vista. Né? Mas a grande questão é que, independente se você ideologicamente entende o governo como sendo o agente ativo ou a empresa privada, em ambos os casos, eu tenho que, além de melhorar todo esse ambiente que a gente falou e permitir investimento, seja público ou seja privado, eu preciso investir para que a gente tenha uma coisa. Isso se chama produtividade. Uhum. Porque se eu não tiver um país que é produtivo, eu vou criar um problema. Primeiro, vamos lá. Se a gente não é produtivo, a gente quer dizer que a gente vai precisar, provavelmente, de mais pessoal e mais investimento em capital para poder gerar um resultado que em outro país mais produtivo, eu com menos gente e com menos capital, geraria mais resultado. Muito mais.